os seus filhos, ou com os seus pais. Louvado seja Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 16. Glórias a Deus. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler a partir do 14 para ler o contexto, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? A igreja pode sentar. Esse texto de Timóteo, na verdade, Paulo escreveu para Timóteo, mas é um texto que serve para as nossas vidas, assim como toda a palavra. Algo que a cada dia nós precisamos meditar e colocar em prática, não é? Aquilo que está nas Escrituras. Porque muitas são as tentativas, muitos são as informações que nós recebemos fora da palavra muitas vezes, e que tentam nos dirigir. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes é o conselho de alguém que tem instrução naquela área, mas que é totalmente contrário ao que diz na palavra. Às vezes é o conselho de alguém que parece muito amoroso, que parece que quer o teu bem, mas que também é totalmente contrário à palavra. Louvado seja Deus. E é tempo de estarmos vigilantes, porque muitas vezes vencemos muitas barreiras, não é? Eu sei que cada um dos irmãos que estão aqui vencem a cada dia muitas barreiras, muitas tentações para conseguir chegar na casa do Senhor. Porque a Bíblia diz que o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem tragar. Louvado seja Deus. E a cada dia ele faz isso. Se ele não conseguiu hoje, amanhã ele está de novo, nos rodeando e bramando. Louvado seja Deus. E nós precisamos buscar nos guiar pela palavra, porque ele está sempre tentando nos derrubar. Se você já venceu algumas outras adversidades, não é? Muitas vezes iniquidades que acompanhavam, que eram muito latentes, louvado seja Deus, que a cada dia é dito aqui na palavra: olha, isso não pode, irmão, não é? Você não pode roubar, você não pode se prostituir, você não pode adorar outros deuses, louvado seja Deus. Então tudo isso parece muito óbvio. Então isso você já conseguiu vencer, mas muitas vezes tem outras ciladas que parecem despercebidas, como muitos dizem, que ele vem com sapatinhos de veludo, não é? Para que você nem perceba que é ele quem está por trás daquela situação. Por isso a necessidade de nós estarmos buscando conhecer a cada dia a palavra. A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Então muitas vezes nós lemos e até entendemos uma mensagem daquela palavra, mas no outro dia aquela mesma palavra tem um significado diferente. Louvado seja Deus. E é o Senhor ministrando na nossa necessidade. Então, às vezes as pessoas até se desanimam ou acham que já sabem. Já sei porque eu já li. E muitas vezes perde os mistérios que ainda seriam revelados através daquela mesma palavra. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, ela tem o poder de trazer à existência aquilo que ainda não existe, não é? Aleluia. Lá em Gênesis 1, glória a Deus, vai dizer que pela palavra do Senhor todas as coisas foram criadas. Nada existe. É descrito lá que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Não tinha nada. Louvado seja Deus. E o Senhor começou
vendo, porque naquele momento nada existia, mas pela palavra do Senhor passou a existir. E da mesma forma ainda é hoje, pela sua palavra. Louvado seja Deus. Aquilo que Ele nos promete, aquilo que Ele nos garante através da sua palavra, pode passar a existir, mesmo que você não enxergue. Aleluia. Louvado seja Deus. E o nome disso se chama fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos acreditar naquilo que está escrito. Precisamos acreditar em tudo o que está escrito. Louvado seja Deus. Porque muitas vezes nós lemos, nós ouvimos, mas nós não estamos acreditando. Porque nós estamos fiados naquilo que estamos enxergando. Louvado seja Deus. E como isso é perigoso. Como isso é perigoso. A palavra vai dizer que o justo viverá pela fé. Louvado seja Deus. E a Bíblia traz um conceito do que é fé, que está lá no livro de Hebreus, não é? É a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que não se vê. Louvado seja Deus. Ou seja, não se trata daquilo que eu estou vendo, mas daquilo que eu espero em Deus, aquele que é poderoso para fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no versículo 16, eu gosto muito desse versículo porque ele nos faz lembrar que nós precisamos depender de Deus, que nós precisamos acreditar, ainda que não vejamos Deus. Eu lembro que quando pequena, fazia catequese e aí teve um período que começou a vir muitos dilemas, não é, na minha cabeça. De onde saiu Deus? Quem fez Ele? Aonde ele nasceu? Aonde Ele se originou? E a gente sabe que muitas pessoas hoje, adultas, se inquietam com tudo isso. A Bíblia não nos traz uma resposta acerca disso. E qual é a resposta para tudo isso? É fé. É acreditar que Ele é o Ser Supremo, que Ele é quem criou todas as coisas. Porque se nós pararmos para ir pensar em tantas coisas, algumas pessoas até enlouquecem, outras deixam a fé, não é? Outras se perdem totalmente. Mas é acreditar no que a palavra diz, no que Ele deixou para mim e ponto. E ponto. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória E a Deus. ponto. Que muitas vezes nós precisamos estabelecer esse ponto. O ponto que separa a racionalidade da irracionalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Decidir nos manter em sanidade. Louvado seja Deus. Porque muitas vezes buscar respostas daquilo que o Senhor não quer que nós saibamos, não quer revelar. Porque se Ele quisesse revelar, Ele revelaria, estaria aqui na sua palavra, a sua origem, de onde Ele foi formado ou quando foi formado. A Bíblia diz que Ele é Pai da eternidade. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então diz aqui no 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Louvado seja Deus. E muitas vezes nós temos a palavra como dura, não é? Como algo que machuca, ou como algo que é excessivo, que é severo. Louvado seja Deus. Mas quão bom é quando a gente se submete à palavra, ainda que ela seja totalmente diferente daquilo que eu queria ouvir, totalmente diferente daquilo que eu queria fazer, mas quando eu me sujeito, quando eu me submeto, o Senhor se agrada disso e Ele traz paz para os nossos corações. Porque enquanto nós rejeitamos a palavra, nós temos inquietações. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Enquanto nós rejeitamos a palavra de Deus, nós não estamos felizes. Nós até nos enganamos, muitas vezes aceitamos o engano de achar que do nosso jeito seria melhor para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pela palavra, a palavra tem tudo o que nós precisamos, a palavra tem instrução, a palavra tem poder. Louvado seja o nome do Senhor.
em muitas situações que nós não estamos ainda vendo resultado, ou que não estão como a palavra diz que deveria estar. Louvado seja Deus. E nós precisamos proferir essa palavra para que venha a existência e para que seja conforme diz a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu tenho vivido uma experiência com o Senhor em relação a isso, em relação à palavra, porque tenho filhos adolescentes e os irmãos que já passaram por isso, ou que têm filhos adolescentes, sabem que não é muito fácil, não é como quando são criancinhas, que você diz, olha, é desse jeito e tudo bem. Quando eles se tornam adolescentes, e isso é comprovado cientificamente, eles começam a questionar, eles começam a ter mais opções, não é? Mais alternativas além daquela que nós damos, louvado seja Deus. E as coisas também se tornam um pouco diferentes, não é? Porque quando são pequenininhos, eles querem abraçar toda hora, não é, pastor? Eles querem abraçar, eles querem estar perto, eles recebem o beijo de bom grado, não é? E aí quando vão se tornando adolescentes, não, eles já vão se distanciando mais. E a gente se preocupa, né? Porque é tão bom quando tá, né, criancinha, com aquele sentimento que toda hora quer estar perto. Mas a gente sabe que é da natureza, a gente sabe que é o Senhor preparando a gente para aceitar aquilo que Ele já preparou e preparando eles também para que comecem a andar com as suas pernas, louvado seja Deus. E eu tenho visto o Senhor agir em tudo isso, não é? O Senhor trazendo restauração, trazendo mais proximidade, embora essa fase ela traga tudo isso, mas o Senhor operando, o Senhor a todo tempo também me consolando, me fortalecendo, não é? Me ministrando, dizendo, eu estou no controle, eu não perdi o controle de nada, eu vou cumprir a minha palavra, aquilo que eu disse é o que vai acontecer. E isso traz muita calma para o meu coração, graças a Deus, porque quando a gente vê as coisas mudando, às vezes a gente se inquieta. Não que os meus filhos estejam no auge da rebeldia, não, tá, irmãos? Mas é o coração de mãe que às vezes não vai aceitando tudo isso, reluta, não é? Mas o Senhor, Ele tem um controle sobre todas as coisas. E eu tenho vivido essa experiência, proferindo a palavra do Senhor. Vendo o Senhor agir, o Senhor trabalhar, o Senhor consolar, o Senhor direcionar, porque quando o Senhor nos diz, sou eu estou no controle, eu estou fazendo, eu vou cumprir aquilo que eu já disse a respeito de tudo isso. Traz consolo para o nosso coração, traz consolo para a nossa alma. E quero ainda encerrar deixando uma mensagem especial aqui para os pais, não é? Que tem uma missão muito importante na vida dos seus filhos, louvado seja Deus. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos a Trindade, não é? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em algumas religiões até se fala em Mãe de Deus e tudo mais, mas nós sabemos que isso não existe. E essa figura do Pai, que é uma figura muito importante, que muitas vezes a gente diz assim, olha, o coração de mãe é o maior, não é? Eu sou mãe, eu sei que o amor que Deus colocou nos nossos corações, ele é imensurável. Mas a palavra diz assim, daquele que é o nosso Pai, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que gerou, eu contudo não me esquecerei de vós. Aleluia! Então, que esse amor do Pai esteja no coração de cada um de vocês, que possam entender que mesmo que o amor de mãe seja muito grande, o amor de vocês também tem que ser. Não é porque a mãe ama muito que vocês vão se isentar de amar também. Louvado seja Deus. Parece muito simples, parece algo assim óbvio, mas que muitas vezes na prática isso vai acontecendo. Então que vocês possam estar perto dos seus filhos, direcionando, cuidando, amando. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus é bom? Amém. O Senhor tem nos ajudado. Vamos ficar em pé e vamos estar orando em nome do Senhor Jesus.
Deus. Antes de orar, só um minutinho, né? A gente está trabalhando com um orientador na escola. E aí tem um moço que está doente, o pai veio conversar conosco e eu disse, a gente vai mandar uma atividade para ele não perder. E a disciplina mais importante, que é a português e matemática, fizeram atividade, né? E ele veio até nós e a coordenadora ainda não estava na escola. Ele disse, senhor, infelizmente a atividade não foi entregue ainda, né? E ele foi embora. E aí em seguida eu fui na coordenação e a atividade já estava lá. A coordenadora tinha chegado e a atividade estava com ela. Eu peguei aquela atividade e eu fui, né, no livro de matrícula, que tem endereço, telefone, e olhei lá, o telefone tinha 2 telefones e nenhum atendia, né? Isso me afligiu um pouquinho, porque o moço estava lá na atividade lá que ele teria que entregar na segunda-feira. E eu, meu Deus, e agora? Aí eu peguei o endereço, quando eu olhei o número da casa, não tinha número. Tinha o número da rua, mas não tinha o número da casa. E eu fiquei ali, aí a minha filha pegou e foi, durante o dia foi no carro trabalhar. Nós estamos sem transporte. O jovem mora lá no São Bento. São Bento é um bairro, né, cheio de ruazinha, né, muita rua. A gente pensa que é pequeno, passa ali na BR, pequeno, mas você entra, é grande. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou entregar essa atividade para esse moço? Louvado seja Jesus. E eu estava em casa, né, quando eu olhei o carro chegou, eu fiquei ali, né, não deu mais ou menos umas 6h30, quase 7 horas. O Senhor colocou no meu coração, vá lá levar a prova. E eu disse, meu Deus, eu vou botar aqui no mapa, né? Rua Águia. E fui, né? Quando chegou numa esquina, aí o mapa disse, chegamos. Na esquina de 2 ruas. Aí eu olhei Rua Águia. Entendeu? E agora? Aí veio um grupo de mulheres andando. À noite, isso, não tinha ninguém na rua, só aquele grupo de mulheres. Aí eu pergunto para aquelas pessoas, alguém pode me informar se vocês conhecem um moço que estuda na escola Fagundes Varela, e o nome dele é Jário Pedro Sena? Aí uma das mulheres disse, ele é meu filho. Ele é meu filho. Aí isso é coincidência, irmão? Jesus. Aí eu disse para ela, senhora, acabou de acontecer um grande milagre aqui. Correto? Eu ia num bairro, um bairro de em torno aí de umas 5, 6 mil pessoas, né? Eu procurar uma pessoa e na primeira indagação eu estar de frente com a mãe da pessoa. Isso é só Deus, sabe, irmão? Deus, ele faz essas coisas quando a gente procura andar na vontade excelente dele. Amém? E muitos de nós perdemos quando nós não andamos na vontade excelente do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor, eu te agradeço, porque Tu és maravilhoso. Temos colocado a nossa vida em Tuas mãos. Pai, que nós venhamos, aleluia, sempre, aleluia, escolher, depender de Ti, meu Deus, para que sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Nos redargue, nos corrige, Pai, aleluia, nos educa em justiça, para que sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Toma direção, Pai, em nome do Senhor, e usa cada professor que vai ter oportunidade nessa escola bíblica de ensinar a Tua palavra, que vai ter a oportunidade, meu Deus, rica de ensinar a Tua palavra. Prepara o coração de cada criança, adolescente, jovens, adultos que aqui estão, para receber, aleluia, a Tua palavra e haver edificação. Assim eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela vida da diaconisa Benedita, Pai, aleluia, que trouxe essa palavra, em nome do Senhor, que tu venhas continuando, abençoando e aprimorando, Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Amém. Vamos pedir em classe, em nome de Jesus.